Seja bem-vindo ao Beta Geek. Aqui eu falarei sobre músicas, jogos, filmes, séries e qualquer coisa que der na telha. E hoje no O que esperar Need for Speed. Vamos ver um pouco de onde veio o jogo, um pouco dos momentos clássicos e qual o futuro da série de carros mais amada de todos os tempos. E isso na minha opinião, claro. Apenas um pouco, pois eu não sou especialista. Não vou falar muito detalhadamente sobre a história, passo a passo de cada jogo e desenvolvedor. Isso tudo o ilustríssimo Zangado já fez, e eu nem de longe poderia fazer algo melhor, mas eu posso fazer algo meu, algo sobre minhas lembranças e dissecar um pouco um dos meus jogos prediletos. Lembrando, eu não sou especialista, posso falar muita besteira, fico por sua conta e risco, ok? Começando com... Primeiro, o que é Need for Speed? NFS, para os mais íntimos, é uma franquia de jogos de carro criada em 97 pela EA Games. Um jogo de carro 3D bem diferente da época, ganhou grande destaque na mídia por ser bem realista, apareceu em várias revistas e fez o sucesso da garotada na época. Quando surgiu, a série Need tinha três coisas que a fizeram famosa: super carros, paisagens lindíssimas e sensação de velocidade, sendo substituída mais tarde por música, que é algo que está sempre presente no Need de uma forma bem forte. Mas esse era bem legal porque também trazia você dentro do carro, você tem uma visão de dentro do carro. O primeiro Need for Speed que eu joguei foi o Need for Speed 2. Eu lembro bem quando eu joguei ele na época, no Windows 98, 128 de memória. Meu amigo, tá achando que naquela época tinha computador com 300 GB de memória RAM? Era de 128 de memória RAM. Era incrível na época. Mas como eu morava no interior, joguei basicamente tudo bem depois do lançamento, digamos bastante tempo depois. Depois eu joguei um de PS1, muito bom também. Lembro que eu tinha música legal, a jogabilidade também estava boa, perseguição de carros era muito legal, mas eu não achava mais legal que o outro. Tinha a mesma pegada, entre aspas, claro, mas era um Need legalzinho, era legal na época. Devo ter jogado o Need Post também, mas eu não lembro quase nada dele, então é melhor não falar. Daí eu conheci o novo Need, e novamente atrasado eu conheci o Need for Speed Underground 2. Aí sim, companheiro, o foda dos Needs, a melhor de primeira, certo? Não, eu não tinha dinheiro para jogar ele, e via meus amigos jogando, parado, eu achava parado, mas no fundo eu queria jogar, lógico. Daí então eu arrumei uma grana com minha tia e fui jogar, e fiz minha save, ou época mentira dos saves do memory card. Essa galerinha de hoje não sabe o que é isso. O jogo pegou o embalo do primeiro sucesso lá, de Velozes e Furiosos, um puto sucesso que até hoje tá aí no cinema. E a EA tentou recriar a vibe do Need for Speed 1, no Underground 1. Era um Need com gráficos bem detalhados pra época. Até muito tempo rodava o mito de rodar esse jogo no máximo no PC. Fora que o problema de resolução tem até hoje, ele não pega widescreen, pois ele no máximo também não era muito bem otimizado, então dava uns lags muito legais. Tinha uma trilha sonora muito foda, uma das melhores de todos os tempos. Apesar dela não ser original, ser criada para o jogo, ela tinha uma coleção de músicas, e essas músicas eram muito legais. Uma que eu gosto muito, eu posso até ler o nome errado, é o Right and Loud, The Celebration Song. Toca aí! Need for Speed Most Wanted, o pipoco do trovão. Esse Need mudou minha concepção de jogos, meu cara. A história do jogo era muito boa, e que história. Need for Speed Underground tinha, mas era bem superficial. Era bem simplesinha ela. Mas aqui não, cara. Tinha CG com atores reais, isso era muito foda. E foi loucura, claro. E quando eu joguei ele em português, com legenda em português, pra entender a história, então foi que eu enlouqueci de vez mesmo. Cenas inesquecíveis. Uma delas é de Ross arranhando o maldito Ross, velho. Vou deixar aí. Next time, you won't be so lucky. Nice pinstripe. E o Cross gritando Everyone. Cara, eu faço um bom tempo falando com meus amigos isso. Everyone, everyone.
I want every single unit after the guy. Everyone? O ator Dean Mackenzie também trabalhou em Smallville, Arquivo X e com Jack Chan arremetendo em Nova York. Ele não era pouca merda não, hein? Ele era muito bom. E o que falar de Razor? Até hoje você lembra do nome dele, não? Filho da mãe. Fora que um maluco rouba o teu carro no começo do jogo. A fela da mãe. Voltando, a jogabilidade, que era uma das melhores e não tinha como dar dificuldade. Trilha sonora do mesmo jeito dos outros, não tinha, não era original. Os antigos tinham, mas de tempo pra cá foram só pegando um coletânea de músicas. Uma ressalva muito boa que eu gosto é de Sid Weller feat. Style of Beyond, Shapeshifters. Meu inglês é péssimo, mas toca aí. Come on, man, you can't be real. I'ma show you what it is at the end of Bill. Shine, Shifter. Put the pedal to the metal and go. Need for Speed Carbon. Cara, o que falar desse jogo? Ele é uma sequência direta do Most Wanted. No final do Most Wanted, você foge da polícia. Você tá lá de boa, tal, com sua BMW M3 que você enlouqueceu pra pegar de volta do filho da puta. E o filho da puta do Cross vinha atrás de você como caçador de recompensa. Pega ela e destrói. Você tá numa nova cidade, aquele mimimi de sempre, ser o cara mais foda do local, vencendo as gangues. Quando ele saiu, a primeira coisa que disseram é que ele era muito curto. Não era ruim, só era curto. Eu gostei, achei os personagens carismáticos, que a gente podia contratar ele. E as corridas em Canyon, meu brother, aquilo era um inferno. E os drifts também não eram muito legais. Eu preferia no Underground. Mas as corridas no Canyon eram bem desafiadoras. E no final das contas, de curto ele não tinha nada. Eu achei ele um pouco grandinho. Chegava até 10 horas. Pelo menos pra mim chegou a quase 10 horas. Eu não terminei ele, porque a última corrida com boss no Canyon é muito difícil. E boa sorte pra quem zerou. Need for Speed Pro Street. Eu me lembro bem quando um amigo meu chegou falando desse novo dia. Na época não se tinha tanta notícia de games, não tinha sites como hoje. Só em revistas e nem mesmo eu encontrava essas tão fácil. Eu fui vendo os trailers pela internet e eu acho que o Need era o mais realista já feito até agora. Os gráficos eram novamente incríveis para a época, teve um salto bem grande e tinha uma jogabilidade um pouco mais dura, tentando ser um pouco mais simulador. Um amigo meu disse que se o para-choque da frente caísse e batesse no pneu do nosso carro, o pneu ia furar e a gente perdia a corrida, porque logicamente o carro não ia ter condições de andar para frente. E ele tinha um estilo bem legal de corrida, que era um arrancadão. Meu amigo, quando eu vi isso, era muito foda. Aqui sim. E aqui, meu brother, é mano a mano. Novamente, trilha de música legalzinha, mas nada que nos faça lembrar por um bom tempo. Need for Speed Undercover. Esse foi outro jogo que eu demorei a jogar, pois o meu PC era muito fraco, então no meu computador ele rodava muito lento. Daqui em diante eu já estava por dentro de quando sairia um novo Need for Speed. E eu lembro de ter visto um garotinho de 8 anos jogando pelo YouTube. Eu ficava babando, o jogo era lindo e eu tava doido pra usar ele. Uma das coisas muito legais desse jogo, novamente o gráfico era bonito e tal, era o céu do jogo, era lindíssimo. As texturas do carro, do chão, o reflexo, a trilha do jogo era bem legal, nada muito marcante. Mas o foco do jogo era a história. Pouca gente que eu conheço zerou o jogo. Aliás, eu acho que nenhuma zerou ele. Eu tava jogando ele em português uns anos atrás e digo, a história do jogo é boa sim, boas reviravoltas. Vai naquela de policial infiltrado, se envolve com as tretas lá. Não vou dar spoiler não.
E tinha a Linda McKee, que era uma ótima atriz que participou também da pior adaptação de todos os tempos. Eu não quero nem lembrar. O jogo é bom e eu ainda quero zerar ele. O problema é que a galera não deu muita mínima pro jogo. Pena, pois o jogo é muito bom. Veio o Need Shift, joguei pouco, pula. Veio o Nitro, eu nunca joguei, é do Wii, mas eu sou louco pra jogar ele, pula também. Need for Speed World. Bem, quando eu fui jogar esse jogo eu mal sabia o que esperar dele. Na época meu PC tava uma merda, mas eu fui jogar. Primeira coisa importante é que ele era mais leve, como ele era online e grátis. Deveria rodar em vários computadores. As pistas eram bem legais e divertidas. O problema é que para entrar demorava mais de 5 minutos só para abrir o jogo. E eu não tinha paciência, porque eu jogava 2 corridas e o jogo travava e eu saía. Uma coisa foda do jogo é que ele tinha um pouco das cidades dos outros Nids, feito um misto bem maluco, juntando lugares míticos das nossas lembranças, do Nid 1, Underground 1, Underground 2, Most Wanted. Ele trouxe algo que todo fã queria, que era ver o Most Wanted de noite e o Underground 2 de dia. Aqui era possível ver parte da cidade em horários diferentes. Era bem legal, eu gostei. Need for Speed Hot Pursuit 2010. E aqui tinha o novo Need voltando às origens, fazendo algo que consagrou lá atrás. Daqui em diante, o jogo era feito por uma desenvolvedora diferente. E aí que está até hoje, creio eu, a Criterion Games, também conhecida por fazer Burnout. E isso terá um efeito ruim lá na frente. Eu vou falar isso pra vocês mais tarde. Bem, o jogo não tinha história, era você jogar com as polícias e com os corredores infratores. Foi adicionada a habilidade de soltar umas paradas como tapete de prego, canhão de pulso eletromagnético, entre outras coisas. Tem uma trilha bem legal, com destaque por o tema do menu, que é de 30 Seconds to Mars, Edge of the Earth. Cara, meu inglês é horrível. Que a música é foda e que combinou com o game. Fora que tinha tudo dos antigos, gráficos lindos, paisagens lindíssimas. E esse jogo quando chove, meu amigo, quase chorei vendo ele. É bonito pra caceta. Need Shift 2, eu só acho que eu joguei uma vez na casa do amigo. E eu achei os gráficos lindos, a jogabilidade ok. E que a visão dentro do carro era absurdamente surreal. E pula. Need for Speed The Run. Esse Need, quando eu vi o trailer dele na E3, eu enlouqueci. Você pode sair do carro, corra pela sua vida, cenários lindíssimos. Por favor, cara, deixa eu mostrar um pedaço desse gameplay. Foi o que eu vi lá na época. A câmera que acompanhava o carro era bem diferente, não ficava o tempo todo estaticamente atrás dele. Ficava no centro e o carro fazia as suas derrapadas e saía um pouco do eixo. Eu gostei do personagem, da história. Era simples, mas era legal. Muita gente criticou o tamanho do jogo, que daria 2 horas, mas era mentira. Você perdia bastante tempo para você poder zerar. Fora que os checkpoints deles, se você perdesse, você tem que voltar no checkpoint. E isso também você perdia bastante, você tem que voltar. Teve cenas lindas de avalanche, deserto. A parte do helicóptero te metralhando é muito foda. Um boss que eu não me lembro lá direito, mas era muito legal. E a última corrida, puta merda, velho. A última corrida você no metrô é muito irada. Basicamente o jogo era um filme de ação de corrida, de carro de corrida. E se isso fosse um filme ia ser muito foda. Detalhe, eu zerei o jogo a 15 FPS de tão pesado que ele era e ele tinha muito bug. Need for Speed Most Wanted de 2012. Tá lembrado que eu falei da Criterion, que eles começaram a fazer os jogos e que isso ia ter um peso ruim? Aqui esse ruim começa. Veio a bomba, o novo Most Wanted seria rebutado. Acho que já perceberam o quanto eu amo os jogos, Most Wanted. Então, como acho que eu fiquei? Fiquei puto esperançoso. O jogo parecia ser tudo que os fãs queriam de um tempo pra cá. Que apesar de eu gostar como fã, a série havia decaído muito desde Need for Speed Carbon. Então o jogo saiu, eu corri e fui jogar. Meu amigo, putz. Uma das maiores decepções da minha vida foi esse jogo. Ele tinha nada do Need for Speed Most Wanted, a não ser que tivesse carros e polícia. E que polícia pelona. Parece que só existe você na cidade. Ele não ataca os outros carros, é só você e pronto. Parece que fizeram um complô os corredores da polícia. Todos os carros estavam abertos desde o começo.
De onde tiraram que isso seria bom? Você chega no carro, rola um loading e você tá no outro carro. Perdeu a diversão. O foda do Monster Hunter original era se matar pra ter todos os carros. Que sim, era possível. Mas isso era um inferno pra conseguir, mas era possível você conseguir esses carros. Cada carro tinha umas 6 corridas para abrir as melhorias do carro. E depois disso ele não serviria para mais nada. Você tem que procurar outro carro e assim continuar. Bem, uma decepção pra mim, tá? Tinha uma lista de corredores, a Most Wanted, mas nada comparado ao game antigo. Need for Speed Rivals. Novamente eu fui pego pelo trailer do jogo. E que trailer! Ele vinha dublado. Como não amar isso? Ele lembrou o Hot Pursuit. Você jogando tanto com os bandidos, como você também poderia jogar com a polícia. Tentando fazer algo mesclando os melhores needs. Mas o resultado foi frustrante. As pistas dos jogos eram enormes, o mapa era gigante, mas eram só rodovias. Eu sentia falta das cidades e isso não me deixou muita vontade de jogar o jogo. Mas soube que o online dele é bem divertido. E detalhe, ele não dá pra dar pause no meio da pista. Eu tava lá, de boa, conversando e jogando Nid. Aí eu dei pause pra responder a mensagem no celular. Só que ele não dá pause na pista, você tem que sair da pista pra primeiro dar pause. E por conta disso eu fui preso. Também é fogo, né? Uma das matérias que eu vi foi o produtor disse que se o jogo vendesse muito, eles fariam o Underground 3. Eu mostrei aos meus amigos, mas nenhum deles levou fé. E lá no fundo eu sabia que seria difícil isso. E agora, meus amigos, chegamos onde eu queria. O que esperar do novo Nid? Na E3 2015 vai ter um anúncio da EA Games do novo jogo que está sendo desenvolvido há mais de 2 anos desde o último Need for Speed. Agora eles querem rebutar a série, saem os boatos, mas os fãs querem. O que eles querem, eu não sei. Eu mesmo encontro todo tipo de fã de Nid, para qualquer Nid que tenha. Mas eu não sei qual tipo de fã que eles vão agradar. Mas aí vai agora a minha opinião, beleza? Eu queria um Need for Speed com história envolvente, tão boa quanto a do Undercover e lindíssimo quanto a do Most Wanted. Queria uma trilha sonora de rock com peso, hip hop, rap e alguns poucos eletrônicos. Eu acho que os últimos eletrônicos colocados não combinavam muito bem com a pegada de velocidade não. Queria personagens que nos fizessem lembrar por anos vilões aos quais podemos odiar, como Razor e Cross, estilo de corridas divertidas como a do Radar do Most Wanted, os drifts do Underground 2 e a ação do The Hunt. Um gameplay não tão longo, não precisa ser algo, sei lá, acima de 20 horas, que pode ser que fique um pouco chato, ruim e repetitivo, mas com subidas legais de níveis, onde eu possa ter tal carro com tal nível, chegar em tal parte da cidade, só depois de desafiar tal coisa, que eram os Nid mais antigos, entendeu? Eu quero que pegue os melhores Nids antigos, dos que fizeram lá sucesso, do Under 1, Under 2, Mosh, Carmo, e fizessem ele. Bem, esse foi o primeiro Beta Geek, eu dei a minha opinião sobre os assuntos, a minha opinião, nem tudo é 100% certo, nem 100% errado. Se inscreve no canal, dá dicas para melhorar os vídeos, compartilha com os amigos e dá um like para ajudar. Lembrando que se não ficou bom é porque o canal está na versão beta. Esse é o Beta Geek. Fique de boa e fui!